Bom dia, atletas do Mundo Tri, mais um Performance SA. Começando hoje, meu convidado mais do que especial, peso pesado do mundo corporativo, ele que é vice-presidente de recursos humanos da PepsiCo, Fábio Barbagli, e além disso, triatleta, começou profissional e depois teve que escolher a carreira entre executivo e ser triatleta. Ele escolheu ser executivo de multinacional. Fábio, tudo bem? Tudo bom? Obrigado por vocês terem me convidado. Muito legal estar aqui com vocês. Bora, tá pronto? Bora, sempre. Aqui a gente faz pergunta difícil, hein? Boa, beleza, vamos embora. Então vamos embora, vamos começar. A gente, antes de começar a gravar, você estava falando que você teve que escolher, né? Você teve uma carreira bem sucedida no triatlo, mas chegou em algum momento escolheu ir para o mundo corporativo. Por quê? Cara, eu estava no final da faculdade, então ali no começo dos anos 2000, então estava tendo uma performance boa no triatlo, mas não ganhava dinheiro, né? Então, eu precisava começar a criar minha vida, construir minha vida, e aí eu optei por deixar de fazer triatlon profissionalmente. Você foi profissional? Fui profissional por um ano, então naquela época... Na verdade, eu largava, eu diria assim pra você, eu era um amador largando no profissional, porque eu nunca recebia para fazer triatlon. Então, mas é que naquela época tinha uma categoria profissional que tinha distância olímpica, então para você conseguir competir na distância olímpica, você tinha que largar no profissional. Eu largava como profissional. Mas, enfim, chegou no final da faculdade, eu tive que optar e começar os estágios obrigatórios e tudo mais. Como eu fazia administração, que não tinha nada a ver com esporte, eu acabei migrando pro mundo corporativo. E aí você parou total? Não. Sempre, não, você continuou? Eu nunca parei total de fazer esporte, nunca parei total triatlon. Eu vou diminuindo ano após ano, porque a carga de trabalho vai aumentando, a rotina vai aumentando, mas eu nunca parei. E não pretendo parar. É isso. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Com quem eram teus adversários na época, teus concorrentes na época de triatlon? Bom, na verdade, meus concorrentes mais diretos, a gente competia eu, Akira, o Marcão Castelo Branco. Akira, Eduardo Akira. Eduardo Akira, o Castelo Branco, Ednei, que tá aí até hoje também. Então, o Zé Fabrício também estava sempre ali junto com a gente. Então, era uma galera boa. E depois tinha o pessoal que andava na nossa frente ali, né? Então, o Galindes, o Emerson, o Miyashiro, o Blake. Oscar Galindes. Emerson, que hoje é sócio da MPR. Isso. Que legal. Então era essa turma aí que a gente fazia. Na época, hein? Eram os caras bons. Faziam uns tempos bons ali no Olímpico. Sei lá, 1,55, 1,56 e ficava 15º, 17º no profissional. Então era legal, que eu era bem competitivo. Legal. E aí, o que você foi fazer? Você, profissionalmente, quando você escolheu, você é executivo, o que você foi fazer? Aí eu comecei a trabalhar com recursos humanos, então eu comecei numa consultoria de remuneração, na época, uma consultoria... Porque você é formado em administração. Estava me formando em administração na PUC, e aí eu peguei e fui para uma carreira de recursos humanos, comecei numa consultoria de RH, e fui conciliando essas duas paixões, estágio. E aí fiquei na consultoria alguns anos, e depois migrei para a indústria, né? Como chamava a consultoria? Mercer. A Mercer, de remuneração. Isso, uma consultoria grande dentro do segmento de RH. Então até tive um período no Canadá pela consultoria, fiquei 6 meses lá, depois voltei, depois comecei na indústria de bens de consumo, sempre em RH. Minha carreira foi sempre em RH, mais de 20 anos. E por que RH? Aí. Porque não é comum, geralmente RH é mais mulher que segue nessa carreira, psicóloga, enfim. Na verdade, foi uma coincidência ali quando eu comecei a procurar o estágio. Então, quando eu li o que eles precisavam para trabalhar com remuneração e benefícios, eu me atraí. Gosto de número, gosto de cálculo, gosto de relacionamento, gosto de entender o negócio. Então, eu falei, puxa, é um caminho interessante. E eu comecei por isso mesmo. E aí depois fui pegando gosto e expandindo meu trabalho, meu dia a dia dentro de RH, né? Saí de remuneração e agora tenho uma visão mais ampla de RH. Bom, você é o vice-presidente de recursos humanos da PepsiCo Brasil. O que é isso? Me fala um pouco mais do que é ser um vice-presidente de RH da PepsiCo. Bom, para mim é um trabalho muito gratificante e muito legal. Eu gosto muito do que eu faço. Então, hoje na PepsiCo são mais de 12 mil funcionários e funcionárias. 12 mil? 12 mil. Mais de 11 fábricas espalhadas em todo o Brasil. Então, Caraca, é isso. Tá. Eu e minha equipe, a gente tem a responsabilidade de entender a necessidade dos funcionários e funcionárias da PepsiCo e que a gente consiga contribuir de forma significativa para a vida de cada um e das famílias também. Então, é muito importante, eu vejo o trabalho meu, da minha equipe, enfim, que a gente faz com esses 12 mil funcionários e funcionárias. Como é que faz para gerenciar 12 mil? Porque o RH, o que eu entendo é que o RH junto com o presidente são as duas
cadeiras que dão o tom à cultura da empresa. Perfeito. Né? O presidente, porque é o presidente, que é a primeira pessoa, e o RH, que traduz o que o presidente está pensando e executa em termos de cultura, de performance. Né? O RH é quem traz a performance para dentro da empresa, já que esse é um programa de performance, a gente está falando para atletas que são de performance. Como faz isso? Como é que você, numa indústria enorme, né, uma das maiores empresas de consumo do mundo. Segunda maior. A segunda maior? Segunda maior do mundo. Unilever primeira? Não, Nestlé. De alimentos Nestlé e bebidas, primeiro? Tá bom. Nestlé, depois vocês. Como é que faz para dar performance para 12 mil pessoas com 10 fábricas espalhadas no Brasil? Como é que você faz para comunicar essa performance para esses caras? E para essas pessoas, né? Homens, mulheres? Claro. Primeiro você tem que ter um super time. Então eu tenho esse time hoje trabalhando comigo. Somos mais de 120 profissionais de recursos humanos na PepsiCo hoje no Brasil inteiro. Em RH? Em RH. Mais de 120 pessoas. Mais de 120. Quer dizer, tem uma empresa dentro do RH. Somos 120 profissionais aí em todo o Brasil. Minha equipe tem pessoas nas plantas, em todo o centro de distribuição. São mais de 50 centros de distribuição da PepsiCo, com filial de vendas. Então a gente tem um trabalho super alinhado com o CEO da PepsiCo, alinhado com os valores da PepsiCo, e a gente tem um trabalho de comunicação, um trabalho de engajamento, um trabalho de melhoria de performance, sem dúvida nenhuma. Então a gente trabalha muito performance em equipe. Então é interessante isso. Fazendo algumas analogias, assim? a gente trabalha com high performance teams. Então como é que a gente constrói uma equipe de alta performance? Então, porque cada um tem visões complementares, cada um vai construindo sobre a visão do outro, então a gente tem esse conhecimento coletivo. E como é que a gente constrói uma equipe de alta performance? E como é que você constrói uma equipe de alta performance? Primeiro com confiança. Se você não tiver confiança entre todos os membros dessa equipe de alta performance, a gente não consegue evoluir como uma equipe de alta performance. Depois entendendo claramente qual é o objetivo dessa equipe de alta performance. Então, você confia nos membros da sua equipe, todo mundo sabe onde quer chegar. E aí a gente vai dividindo responsabilidades e construindo capabilities para que cada um construa o seu tijolinho para atingir o objetivo final. Então, bem rápido, é assim que a gente constrói uma equipe de alta performance. E aí eu faço muitas analogias, obviamente, do esporte para o mundo corporativo, né? Isso que eu ia te perguntar. A PepsiCo, qual é a maior empresa de consumo do Brasil? Hoje é a Unilever, né? De consumo eu não sei. A gente trabalha mais com alimentos e bebidas. Então, alimentos e bebidas... Quem é Coca hoje, maior? Nestlé. Depois vocês no Brasil? Deve ser. É que no Brasil a gente não como somos todas essas multinacionais, a gente não abre os faturamentos por país. Então eu não tenho essa informação. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você tem aí Nestlé, você tem Pepsi, tem Coca-Cola, Ambev. Você tem Ambev. Isso. Mondelez. Isso. Enfim, você tem aí talvez as Big Five de consumo. Isso. Expandindo um pouco mais além de bebida. VP de RH, provavelmente você tem... Eu falo igual a Fórmula 1, né? Você ser presidente de uma grande empresa, diretor de VP de RH, só tem um numa empresa. Se você tem uma empresa de... são 5, 6 de consumo grandes no Brasil, tem 5 cadeiras dessas no Brasil. Não é muito difícil. Eu quero falar, é muito difícil chegar a ser VP de RH numa empresa desse tamanho. Você acha que o esporte, aquela base... Quando você era atleta profissional de triatlon, você acha que aquela base te ajudou nesse caminho e hoje ainda te ajuda, ou você acha que não tem relação nenhuma? 100% de relação. 100%? 100%. Então me ajudou e continua me ajudando muito. Tá. Então tem os aprendizados que a gente traz do esporte pro trabalho, igual eu acabei de falar, você tem uma equipe de alta performance, você vai confiar, você vai ter um objetivo claro. Então no esporte você tem muito fácil isso, no meu ponto de vista, né? Mas você aprendo muito com o esporte e faço relações. Por exemplo, tem uma apresentação, semana retrasada eu estive no Rock in Rio, fiz uma apresentação ali no lounge de Doritos no Rock in Rio, tal, numa campanha que a gente fez de novos funcionários, tal, no Rock in Rio. E é como se eu estivesse indo para a largada de um triatlon, eu tava indo pro Rock in Rio fazer. Pô, a sensação é literalmente a mesma, claro. Olha só. Mas por quê? O que... A adrenalina... A adrenalina é muito parecida, Então você vai, por exemplo, fazendo uma analogia rápida, você se prepara para uma prova por 2, 3 meses para chegar naquele dia, ter a largada e é você com você naquelas 4 horas e meia de triatlon, né? Ali é a mesma coisa, a gente preparou um projeto com uma equipe grande de 10, 20 pessoas do meu time focadas nesse projeto do Rock in Rio, e ali na hora era a minha vez de fazer a minha parte, que ia demorar, literal, naquele caso, 5 minutos,
né? Mas a sensação é a mesma de estar indo pra largada e estar indo pro Rock in Rio ali fazer o evento. Que legal. É. Foi bem? Deu certo? Foi, deu super certo. Deu muito certo, tal. A gente fez um anúncio do programa de trainees dos aprovados no Rock in Rio, então ficou muito legal. É. Que legal. Você curtiu o Rock in Rio? Demais. Aí eu fui... Foi shows tudo? Aí eu fui, eu já tava lá, né? Já tinha feito o trabalho, aí eu fiquei lá curtindo também. Pô, dica para quem é esportista, triatleta ou esportes de endurance que frequentam o nosso canal do Mundo Tri, e tá numa transição de uma vida regrada ao esporte, tentando ser profissional e tá tentando agora migrar para uma carreira mais executiva. Como é que faz para chegar nessa cadeira de vice-presidente de RH? Quantos anos você tem? Desculpa a falta de educação. 42. Não, relaxa. Você é moço pra caramba, né? Como é que faz para chegar numa cadeira grande como essa, quente, para quem está numa transição? Cara, eu vejo, de novo, uma analogia muito parecida. Então, você tem que saber onde você quer chegar, você tem que entender quais são os building blocks, aí, como é que você se prepara para chegar lá, e você tem que fazer tudo que está no seu alcance e se cercar de profissionais que sejam competentes e que você confia para que você consiga chegar lá. O que você fez de diferente para ser o escolhido, vai? Porque isso é uma escolha, né? Claro, claro. Primeiro é uma escolha, eu diria que é uma escolha dos dois lados. É uma escolha minha, pessoal e profissional. Então eu tive que abrir mão de ser um atleta de alta performance há 20 e poucos anos atrás para ser um executivo. Então é uma escolha minha. É uma escolha da empresa que um dia me contratou, apostou, me promoveu e etc. Mas eu acho que as escolhas que eu fiz lá atrás, por exemplo, em algum momento eu fui, em 2004, eu já busquei uma experiência internacional. Então, em 2004, quando eu estava na consultoria, na Mercer, eu já tive uma experiência de 6 meses no Canadá. Mas ninguém veio para mim e falou, nossa, Fábio, que legal, você quer ir para o Canadá amanhã? Eu cheguei e falei para os meus gestores na época, olha, eu quero fazer mais, eu quero uma coisa diferente, eu quero ir para o Canadá. Entendeu? Então, eu quero ir para o Canadá, enfim, naquele momento era algum lugar de língua inglesa para eu desenvolver o idioma, que eu via que era uma fraqueza que eu tinha, uma oportunidade. Então, a gente tem que entender qual é o nosso perfil. Você é ambicioso? Eu sou, claro. Ninguém abre mão de tantas coisas igual a gente vai abrindo ou para o esporte ou para a carreira profissional se a gente não tem uma ambição. Mas mais do que a ambição, o que eu tenho é uma satisfação de tudo que eu vou alcançando. Então, acho que isso que para mim é mais legal. E com o passar dos anos, eu fui cada vez mais aproveitando a jornada e menos o momento. O que eu quero dizer com isso? Eu fui cada vez mais aproveitando o meu ciclo de treinos do que o momento final da competição, sabe? Então, há 20 anos atrás, eu só queria saber da competição se eu ia ganhar ou perder do fulano do ciclano. Agora não tô nem aí pro fulano pro ciclano. Então, eu vim conseguir fazer um ciclo bom de treino, vamos pegar essa analogia, e aí eu vou me divertindo durante a jornada e vou aproveitando cada vez mais a jornada. Mas você tem um sonho de ser o CEO da PepsiCo, por exemplo? Não. Mas se eu for também, eu não vou falar, não quero. Acho que esse é o ponto, entendeu? Você tá no flow, tá indo... Exato, mas eu entendo o que eu preciso fazer, eu vou atrás de todas as oportunidades ou buscar melhorar o que eu preciso melhorar e eu acho que vai ser uma consequência. Se eu serei ou não, se daqui a pouco eu tô aqui como CEO ou como RH global, é uma consequência. Tá certo. Fala de esporte agora. Como é que você tá fazendo? Você continua fazendo? Você falou que todos os dias. Todos os dias? Eu tento fazer todo dia, né? Alguma coisa. E como é a tua agenda? Como é que você consegue conciliar a VP de RH da PepsiCo e treinar todo dia? Você tem casado, tem filho? Casado, tenho um menino de 5 anos. Então, nesses últimos 5 anos mudou bastante, né? Isso para mim foi a maior mudança, foi a paternidade. Minha esposa também viaja muito, trabalha e tal. Então, o que ela faz? Ela é CMO na Mastercard. Então viaja muito. Então é bem corrida a agenda. Mas como que eu concilio tudo isso? Primeiro, acordando cedo. Acho que o momento que eu tenho mais controle da minha agenda é até 7h30, 8 horas da manhã. Que hora você acorda? 5h30, por aí. Que hora você dorme? Por mim, eu dormiria às 10, 9h30. Mas lá em casa sempre tem alguma coisa a mais acontecendo. Então acaba estendendo um pouquinho mais. Mas não passo de 11 horas, assim. Você dorme de 6 a 7 horas por dia. Aí eu acordo 5, 5h30. Então 5h30 para mim é o ideal, mas às vezes eu preciso acordar 5. Então, e aí faço um esporte. Então é o meu momento de fazer alguma coisa. Ainda? Eu vou nas competições eu participo das competições de triatlon. Esse ano eu fiz o Meio Ironman de Florianópolis, enfim. Mas já não... Bem?
Não, mas tudo bem, me diverti. Foi, sei lá, 5 horas e pouco, 5 horas e 5, mas tá bom, cara, me diverti, entendeu? Acho que esse é o ponto. Isso que eu ia te perguntar, não te incomoda para um cara que foi Ixi, né, um atleta profissional que, né, tentou uma carreira ali logo no começo e depois teve que optar e foi para o mundo corporativo, não te incomoda você fazer para 5 horas? Porque os caras hoje estão correndo para estão fazendo para 4, 4 e 10, né? E agora até abaixo de 4. Exato, abaixo de 4, Não te incomoda isso? Hoje em dia, não. Tá. Mas já me incomodou demais. Tá. Já me incomodou demais. Então, foi um debate interno aqui de alguns anos para eu entender e concluir que eu tinha 2 alternativas. Ou eu vou devagar ou eu não vou. Eu não tenho mais a opção de ir rápido. Eu fiz escolhas na minha vida que me direcionaram para outro caminho. Então, hoje eu consigo viver tranquilamente com elas. Mas por algum tempo foi difícil eu ter essa maturidade e falar, pô... E como é a tua agenda? Quer dizer, de segunda a domingo, como é que você... eu não tenho mais uma rotina tão... Você não tem planilha, não treina com o treinador? Eu tenho planilha, eu tento acompanhar o máximo possível da planilha, mas, por exemplo, eu sei que eu tenho uma reunião... Semana que vem eu vou viajar 2 semanas seguidas. Então, tipo, não importa muito a planilha, né? Onde você vai? Eu vou uma semana para Dallas e uma semana para Cancún. Tudo eu trabalho. Tá. Então, tipo, não importa a planilha, eu faço o que dá. Eu sei que tem a reunião cedo, então eu vou organizando a minha agenda, eu vou organizando meus treinos conforme a agenda de trabalho daquela semana. Então não tenho mais aquela rotina pré-estabelecida de terça, quinta, sábado, domingo, segunda, quarta e sexta, não tenho. Tá. Não consigo mais fazer 2 treinos por dia, não, porque para fazer triatlon, antigamente eu fazia 2 treinos por dia, um de manhã e um no final do dia. Para ter performance tem que ter uma agenda regrada. Tem que ter tudo isso. Não, hoje em dia você tem que ter os 3 esportes por dia, né? Não dá pra fazer mais. Eu acho que não dá pra você fazer mais aquela tocadinha, eu nado de manhã e corro à noite, aí eu pedalo de manhã e nado... Esquece. Não. Ou você faz os 3 todo dia, ou você tá fora, eu acho. Mas pra mim, e na minha vida, hoje eu não consigo encaixar 2 no dia. Então... Mas é interessante que se a gente faz a conta rápida, 7 dias na semana, 3 esportes, tipo, eu faço 2 vezes na semana cada um. Eu corro 2 vezes na semana, eu pedalo 2 vezes na semana. Quantas sessões de esporte você faz por semana, nos 7 dias da semana? Quantos? Não, uma semana maravilhosa eu faço 10. Mas 10. Eu tenho que ter dobrado, tenho que ter feito dobra em 3 dias da semana. Isso já não é tão difícil, fácil. Né? Não, é praticamente impossível. Hoje é praticamente impossível. Mas aí, enfim... Não dá para ser competitivo, tá tudo bem. A equação é simples, né? Hoje você tem que fazer os 3, pelo menos 5 dias na semana, os 3 esportes. Não. Então tá fora. Para mim tá tudo. Mas tudo bem. De novo, a hora que eu entendi que eu tinha a alternativa de não ser competitivo ou não, né? E não fazer esporte, tá fora da tua agenda? Tá, quer dizer, você eu tenho que fazer. Tem que fazer. Eu tenho que fazer. E por quê? Meu dia é outro quando eu faço esporte. Tá. Eu fico num dia muito melhor. Eu me sinto muito bem, mais disposto. E você cobra da tua equipe isso? Não. Tá. O que eu vejo com a minha equipe, por exemplo, que eu converso com a minha equipe, cada um vai ter o seu gatilho para estar no seu melhor astral, no seu melhor mood, na sua melhor performance. A minha forma de chegar lá é via esporte. Tá. Talvez a forma de outra pessoa seja escutando uma música, a forma de outra pessoa seja lendo um livro. O que eu estimulo a minha equipe é que todo mundo esteja em alta performance. Como a gente chega na alta performance é individual. Tá. Como é que tá essa questão? E depois a gente volta... Eu queria até só fazer uma parte aqui que o Gabriel do Mundo Tri tá acompanhando esse programa. E ele, como eu, migramos para... Eu migrei muito, muito mais cedo que ele. Mas lá, eu fiz triatlon até 2003, 2004. Porque depois, como você, eu falei, pô, ou eu vou eu nadava muito mal, então eu saía atrás da água, tirava um pouco no pedal, tirava um pouco na corrida, mas os caras sempre pegavam na minha frente. E aí eu falei, quer saber, eu vou pra corrida porque é o meu melhor aqui e é mais fácil, 40 minutos de corrida e um longo no final de semana, você se vira. E o Gabriel, para os amantes do triatlon, virou a casaca e está para a maratona agora também. Fiquei sabendo. Porque também está muito corrido de agenda e é o tal do negócio, 40 minutos durante a semana, ou longuinho no final de semana, você vai bem para a corrida. Gabriel, tá pronto para virar a casaca também, né? Que time você torce? Corinthians. Tá pronto para virar São Paulino. Não, sabe que eu já tentei virar casaca algumas vezes. Então, aconteceram 2 coisas. A primeira, começou a vir mais lesão quando eu comecei a correr mais. Então, o corpo começou a falar, ops,
né? Então esse foi o primeiro problema. Mas o segundo ponto é que eu também comecei a achar mais chata a rotina. Então eu tentei uma hora ser só corredor, eu tentei uma hora ser só ciclista, né? Tá. Aí, mas eu falei, puta, eu gosto dessa mudança de esporte e de fazer coisas diferentes. Então aí eu acabei me ficando mais no triatlo. Às vezes O que você faz melhor dos três? eu não faço nenhum dos três bem. Cara é humilde, gente. Cara é humilde. Cara é humilde. Foi profissional de triatlo, VP de RH da PepsiCo e não tá nada bem. Mas qual é a tua melhor? Que você... Eu diria que é natação. A natação. Puta, que acho que é o que menos conta hoje em dia. Exatamente, não vale de nada quase. Acho que hoje em dia não vale muito. Você não acha que o esporte... Eu entendo, né, que cada um tem que achar, e eu falo, as pessoas me perguntam, pô, Lelo, me ajuda, eu preciso melhorar meu estilo de vida. Eu falo, pô, acha algum esporte que te faça bem e cai de cabeça nele. Mas você não acha que essa disciplina de ter o seu esporte, qualquer esporte ele, não ajuda a pessoa a ficar mais focada, ela tem uma agenda definida, a performance dela no mundo corporativo não é melhor? Você não sente isso lá dentro dos 10 mil? Quem tem uma agenda de esporte vai melhor? Você consegue ter essa sensibilidade? Consigo. Eu acho que quem tem esse background de ter essa resiliência, de ter essa visão de performance, de construção de performance ao longo do tempo, tem um resultado melhor. Isso é fato. E normalmente as pessoas que têm tudo isso são pessoas conectadas com o esporte. Mas eu não diria que é obrigatoriamente conectada ao esporte. Tá. A grande maioria, sim, está conectada ao esporte. Mas você vai encontrar pessoas que estão conectadas, por exemplo, com a música e vão ter a mesma rotina, conectadas com outras coisas que elas fazem, que vão trazer essa disciplina e essa consistência. Porque eu acho que o esporte traz muito disso. Traz a disciplina, traz a consistência e traz aprendizados. Sim. Então, é uma grande forma da gente conseguir esses três pilares via esporte. Eu não acho que é fácil a transição de um esportista profissional virar um empresário ou um executivo. Não é tão simples essa transição. Mas a transição do empresário ou do executivo que não fazia esporte, em algum momento da vida entendeu que isso era importante, caiu de cabeça e virou um grande esportista. Isso. A gente tem os dois casos aqui. Então, Jorge Paulo Lemann, o acionista do 3G, que é um fundo de private equity, que é dono, controlador, um dos controladores da Ambev, né? E do Burger King, etc. E você tem o Abílio Diniz. O Jorge Paulo, tenista profissional, quando começou a vida lá atrás, e depois virou empresário, e você tem o Abílio, que não era esportista, e que virou esportista e entrou na veia. Então você tem os dois casos de dois grandes empresários, talvez os dois maiores empresários do Brasil, que tem o esporte como fio condutor para a vida deles, né? Então eu acredito nisso também. Futuro. O que você imagina daqui 42 anos, você com 60? E eu tô chegando lá, que eu vou fazer 50 esse ano. Então, o que você imagina para daqui 18 anos? Bom, do ponto de vista esportivo, eu imagino que eu vou continuar treinando até lá. Então, gostaria de continuar. Triatlon. Tá. Por enquanto, triatlon. Olímpico, meio, Iron? O que eu mais gosto é olímpico. A distância que eu mais gosto é olímpico e meio. Tá? Olímpico tem que treinar muito para ser competitivo, né? Mas o meio é a distância hoje que se encaixa melhor. Iron eu fiz 3, mas para mim passou do limite do prazer e entrou do limite no momento da obrigação, uma rotina. Floripa, as 3 vezes Floripa. Então para mim foi um pouquinho além da conta, né? Então o que eu vejo é que daqui a alguns anos eu consiga ter mais tempo para investir no esporte mais para frente, né? Quando a minha carreira também profissional começar a desacelerar, porque eu acho que é um momento também que eu tô trabalhando mais, quando meu filho já estiver maior, então eu consigo ter um equilíbrio melhor. Mas eu não me vejo sem treinar. Me vejo sem treinar. Fábio, estamos chegando no final. Você falou, pô, eu acho que o Ironman que você fez 3, ele transpassa a qualidade de vida, né? E tem estudos e livros que comprovam que maratona e Ironman não fazem bem para a saúde. Você acha que também... Porque treinar para Ironman é mais difícil que a prova em si. Sem dúvida. Né? Você não acha que essa prova de muito endurance, ela também não atrapalha no teu dia a dia, no trabalho? Porque você... a energia que você expende, você aloca para treinar para um Ironman é muito grande e você acaba fugindo da energia que você tem que pôr no teu dia a dia do trabalho.
Você não acha? Eu acho. Então, eu até acompanhando os meus treinos, eu vou indo atrás, por exemplo, de horas treinadas por semana, ali por 10, 12 horas na semana é o limite onde eu vejo uma performance boa no trabalho, uma performance boa no dia a dia, né? E no esporte. Para o Ironman você precisa passar disso, e aí fica muito peso para o esporte, pouco peso, pouco tempo para a família e para o trabalho. Para mim, não funcionou nas vezes que eu fiz, eu não fiquei satisfeito. E aí, por isso, o último Ironman meu foi 2010. Tá. Isso explica bastante. 2009, isso explica bastante, né? 2009, de lá pra cá eu nem pensei em fazer outro. Legal. Fábio, super obrigado. Obrigado por a aceitar você. o nosso convite e compartilhar tua história com a turma do Mundo Tri aí. Tem muita gente que se espelha aqui, né? Que se identifica aqui com os personagens que a gente traz no Performance SA, justamente porque são pessoas que têm uma vida normal, mas que são pessoas de muita performance. Não, então, muito legal. Muito bom estar aqui, compartilhar com todos e todas a história. Fico muito feliz. Qualquer coisa que vocês precisarem, óbvio, me encontra aí nas redes sociais. Valeu. Tá bom? Obrigado, valeu. Viu? Obrigado. Até mais. Obrigado, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado de mais um Performance SA e a gente se vê.